Em nosso estudo de hoje, a lição 13 do livro Pensamento e Vida tem por título Filhos. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita em confronto com a palavra falada ou com um exemplo direto revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É que a voz e a ação prática jazem impregnada de um magnetismo indutivo, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhe personaliza as manifestações. As crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, à feição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação, por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes, que a rodeia e fixando-os em si próprio como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se desse modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou dos que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva antes das ideias do olheiro. Não podemos, pois, esquecer na Terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos do que tange ao trabalho da regeneração desejada. Excetuados aqueles que transcendem aos nossos marcos evolutivos, a face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis que às vezes lhe acompanham os passos, desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e o exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem contudo furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é a urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro no qual passaremos todos igualmente a viver na função dos herdeiros das nossas próprias obras. O desafio da educação das nossas crianças. Em primeiro lugar, nossas crianças são espíritos imortais. Trazem todo um histórico anterior a essa encarnação. Mas agora, nesse primeiro momento, ela está num corpinho frágil que não permite com que ela ainda desenvolva suas ideias e nem as suas ações. Tudo bem. O Emmanuel ainda faz questão de dizer uma coisa interessante, né? A gente vai se submeter a uma nova encarnação, além do corpo, a gente vai nascer num determinado local que vai exigir dos pais e dos primeiros educadores uma habitação ao ambiente que você chegou. Então, nós vamos aprender a língua, nós vamos aprender os costumes, e a gente percebe que num planeta igual à Terra, os costumes são os mais diversos possíveis. É só para a gente comparar aí, né, o costume do Oriente Médio com os costumes da Ásia, com os costumes aqui da América, com os costumes da Europa.
são muito diferenciados, tanto o idioma, que a gente vai ter que aprender para poder conviver socialmente, até também esses costumes que vão ser passados nesse primeiro momento. E aí é que a doutrina espírita entra dizendo para a gente o seguinte, que nesse momento o cérebro está assimilando tudo. Então a criança, inclusive, ela aprende através de sons. Ela ouve e guarda o som da voz da mãe, ouve e guarda o som da voz do pai, as primeiras palavras, ela começa a repetir o que os pais estão dizendo. Então, as crianças estão com o cérebro buscando tudo, então são muito influenciáveis nesse primeiro momento. E isso a gente vem falar de qualquer criança, até os espíritos mais elevados, quando estão nos primeiros anos, eles são influenciáveis sim, eles começam a viver daquela maneira. Por exemplo, ele era, vamos botar assim, vegetariano na encarnação passada, mas ele vai comer o que os pais obrigaram a comer agora no primeiro momento. E quando ele estava ainda bem inconsciente, os pais começaram a colocar papinha de carne, daqui a pouco ele vai comer. Mas quando chegar na adolescência, quando chegar numa determinada fase que ele tiver mais liberdade de começar a mostrar as suas aptidões, aí ele começa a moldar daqui, a moldar dali e se desvincular desses primeiros recursos. Mas nós, pais, temos uma responsabilidade muito grande de influência, e é por isso que nunca cabe sempre a gente repetir. Nunca é demais a gente repetir o que está no capítulo 14 e tem 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pais, compreender agora o grande papel da humanidade, compreender que quando vocês produzem um corpo aí, na Terra, o espírito que nele encarna vem do céu para progredir, e toda a nossa missão consiste em fazer o máximo que a gente puder para aproximar essa criatura de Deus. Porque se na encarnação passada ele ainda tinha problemas com o perdão, a gente vai começar desde agora a ensinar a importância do perdão, enquanto o perdão faz bem para a gente. Se na encarnação passada ele ainda era uma pessoa, vamos botar assim, colérica, agora a gente vai ensinar a mansuetude, dizer o bem-aventurado são os mansos e pacíficos, e a gente vai procurar trazer também para eles a noção de que estamos todos na Terra em aprendizado e que o papai e a mamãe aqui também têm defeitos, que precisam de perdão também, precisam de tolerância também. E esse momento é que a gente vai estar aproveitando o máximo para estar mostrando para os nossos filhos, olha, também sou um espírito imortal, mas dessa vez o nosso Pai maior, ele colocou você sob minha responsabilidade. Me perdoa se eu falhei alguma coisa, se ainda sou ainda muito imperfeito, mas a gente procurou fazer as coisas da melhor maneira, dentro daquilo que a gente podia, e é tão bom quando a gente fica com a consciência tranquila de que tudo que a gente poderia ter feito, a gente fez sem ficar evitando, sem ficar causando mais problemas, e nem desrespeitando também o livre-arbítrio de cada um, deixa que cada um desenvolva o seu livre-arbítrio, mas ele vem falar aqui para a gente, a instrução espera ali o espírito em nova fase, enriquecendo o caminho nisso e naquele mistério, mas ele vem dizer para a gente que a palavra falada ou escrita, ela vai ter menos poder do que o exemplo direto. O exemplo direto é que vai trazer mesmo essa influência toda. Por isso que para os pais não pode ter aquela coisa do fala o que eu digo e não faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não pode ter. A gente tem que procurar entender que o primeiro requisito de um educador é ele buscar a educação também, a autoeducação. E a gente vai entendendo como é que funciona, né? Os pequeninos acham-se desse modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço ou que lhe asseguram a escola, assim como uma argila frágil e viva ante as ideias do olheiro, e a gente consegue ter uma responsabilidade muito grande, sim, da influência que a gente pode estar trazendo para aquele espírito. A gente sabe que a natureza não dá salto, a gente sabe que por mais que a gente tente, vai ter coisa que ele que vai ter que desenvolver ao seu próprio suor, ao seu próprio custo, mas a gente vai fazer o nosso papel e uma coisa principal, nós vamos ficar com a consciência tranquila de que o que estava ao nosso alcance foi feito, a gente fez com amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado, Emmanuel, pela reflexão em torno do tema.